Bom dia, queridos amigos, ouvintes da Mundial. Estamos aqui novamente no nosso programa semanal Homeopatia, Corpo, Mente e Espírito na Rádio Mundial. Todas as terças-feiras às 8 da manhã com vocês aqui na Mundial. Hoje o nosso tema vai ser ansiedade. Então, nesses primeiros minutos de programa, vocês sabem que nós estamos gravando os programas, são temas variados e vocês depois podem acessar o meu canal no YouTube, né? Doutora Ana Clélia Matos no YouTube, página pública Facebook Doutora Ana Clélia Matos, e vocês vão ter todos os programas, pelo menos esses primeiros minutos do programa, de 20 a 25 minutos, falando de temas diversos. A partir de amanhã, esse tema de hoje, ansiedade, desequilíbrios energéticos, estará no YouTube. Muito bem, então vamos falar hoje de ansiedade. O que eu gostaria de abordar com vocês, que a ansiedade talvez seja o mal do século. As pessoas hoje sofrem de desequilíbrios, de transtorno de ansiedade. Eu diria que a ansiedade é normal. Todos nós temos que ter um mínimo de ansiedade para podermos realizar, fazer a nossa vida acontecer. Quando a ansiedade é extrema, ela se torna um transtorno de ansiedade. Transtorno de ansiedade é uma patologia. O transtorno de ansiedade vem de um estado de reação exacerbado. Então, você tem uma reação contínua, um conflito contínuo, uma necessidade premente de adiantar as coisas, de se fazer entender, expressar antes até do outro. Então você vive num estado de antecipação, o que é muito negativo. Hoje a sociedade ela é preparada para a reação e não para a recepção. O que nós temos que aprender, e faz parte do tratamento de ansiedade, e eu vou abordar com vocês as questões do emocional na medicina chinesa, os desequilíbrios energéticos, dos meridianos de energia que geram ansiedade, mas, acima de tudo, o estado emocional, o estado mental de não recepção. Ninguém para receber. Uma pessoa que está no estado de ansiedade, ela está em constante busca, ela está em constante antecipação do futuro. Ela não deixa que as coisas aconteçam. E é uma necessidade de sobrevivência, na verdade, é um conflito de sobrevivência. A pessoa que está ansiosa, ela está num sistema de luta e fuga. Ela está o tempo todo correndo, o tempo todo antecipando a mente e os acontecimentos, numa necessidade de se proteger, de fugir de alguma luta, de alguma ameaça. Então, esse estado de ansiedade, ele pode levar a problemas sérios, problemas crônicos, né? E antes de dizer para onde vão esses estados de ansiedade, eu gostaria de questionar com vocês o gatilho da ansiedade. Então, todos nós temos alguns momentos da nossa vida onde a gente cria um estado de ansiedade. Isso pode ter sido gerado no passado, né? Lá numa questão que aconteceu na sua infância, na sua primeira, na segunda infância, conflitos e traumas que aconteceram durante a adolescência, aonde você passou por uma situação de perigo, de ameaça, de medo, e hoje, sem você perceber inconscientemente, quando você passa por situações semelhantes, você aciona aquele gatilho da fuga e da luta, e aí você entra num estado de pensamento repetitivo e de ansiedade. E se vocês forem perceber, muitos gatilhos acontecem no nosso dia a dia. Então, você tem uma ansiedade, por exemplo, de
fazer uma viagem. Medo, então você vai fazer a viagem, mesmo que você saiba que aquela viagem vai ser agradável a você, que você vai sair de férias, aí você tem aquela preocupação do que vai acontecer, se você vai chegar na hora certa no aeroporto, se o avião não vai cair, se você não vai se perder no aeroporto quando você chegar do outro lado, se as coisas vão dar certo, se não vão dar, se você vai conseguir se virar sozinho ou não vai, se você vai para o exterior, se você vai conseguir se comunicar ou não. Isso já cria um claro estado de ansiedade. É a adrenalina, né? Que é o sistema nervoso simpático em ação, a adrenalina constante, aquele movimento de vasoconstrição constante, onde você tem tremor, taquicardia, zumbido no ouvido, até náusea, até episódios agudos de diarreia, você tem que correr para o banheiro, ou quando você trabalha e tem que se expor para um público grande, então aquele medo, aquela ansiedade de se apresentar publicamente, né? Aquela necessidade de se proteger. Na verdade, você quer fugir daquela situação. E outras situações do dia a dia. Ansiedade porque o filho não vai bem na escola, ansiedade porque o filho viajou e pode acontecer um acidente. Então, você está o tempo todo na luta e fuga, o tempo todo no estado reacional. E não num estado de recepção. Nós temos que aprender a desacelerar a mente no sentido de recepção. Nada melhor do que um exercício de meditação para você aprender a ser receptivo. O que é meditar? É tão difícil, né, a gente meditar, tantas pessoas tentam meditar e não conseguem, então elas teriam que ficar num estado de desaceleração. Então, meditação é estar passivo. Estar receptivo, deixar que as coisas aconteçam, parar de tomar o controle da situação e dos pensamentos. Quando você começa a ter momentos do dia, onde você reserva esses momentos do dia para ficar no estado de paz e de recepção, você acalma a sua mente, entra em contato com a essência, com o seu eu mesmo superior e entra em contato e canaliza energias muito positivas que vêm mesmo do universo. Isso é um tratamento para a ansiedade. Então, o tratamento para a ansiedade, ele não passa só por você ir ao psiquiatra, ir ao neurologista e tomar ansiolíticos, medicamentos para ansiedade ou antidepressivos. Então as pessoas eu estou em estado de ansiedade. Eu vejo assim mães que vão no consultório para dizer que os filhos muito jovens, crianças, com estado de ansiedade, estados de aceleração. Então já coloca o rótulo de criança hiperativa, de criança hiperansiosa. Então, porque tem que se partir dos pais a atitude de ser mais calmo, de ser menos receptivo. Qualquer criança ansiosa vai ter dentro da família alguém bastante ansioso também, né? Então, será que o tratamento para ansiedade é só ir ao psiquiatra e tomar antidepressivos e ansiolíticos? De forma nenhuma. Né? De forma nenhuma. Esses medicamentos, eles são para tratar os sintomas, mas você tem que tratar a causa da ansiedade. E para falar sobre a causa da ansiedade, existem alguns desequilíbrios energéticos da medicina chinesa que provocam esse estado de aceleração mental, que é o estado de adrenalina constante, esses sintomas de luta e fuga, tem alguém correndo atrás de você e você não consegue relaxar, você tem que fugir, você tem que produzir, você tem que reagir. Então, a estagnação da energia, do Qi do fígado, pode levar a estados de ansiedade. Então, vocês sabem que o fígado é o grande aplanador das emoções. Todas as emoções batem no fígado, seja uma emoção de medo, de tristeza, de preocupação, de frustração, de raiva, de indecisões, bate no fígado.
Esse fígado encontra alimentos errados, então o fígado é o filtro de tudo que você come, tudo que você bebe, e o filtro do seu emocional. Então, junta tudo. Aquele fígado que trabalha muito para metabolizar alimentos nocivos, que não são ideais. E mais todo o estado emocional, então você tem ali um cansaço do fígado, uma estagnação de energia do fígado. Essa estagnação, com o tempo, ela leva a uma estagnação da filtração do sangue dentro do fígado. E hoje é muito comum nós vermos hemangiomas no fígado, que são manchas de sangue no fígado. E toda vez que esse sangue para, porque esse metabolismo é alto no fígado e gera, então, estagnação de calor, que a gente chama de yang. Esse calor tende a subir. E como na relação da medicina chinesa o fígado é pai do coração, e aí esse calor subindo para o coração estagna o sangue do coração. Eu estou falando simbolicamente. Aquele sangue que tem que fluir livre e solto no coração, ele flui mais lento. E aí você tem aqueles sintomas de angústia e de ansiedade. Porque a ansiedade é uma emoção típica do coração. Então, quando a gente tem os meridianos de energia desregulados, principalmente do fígado, a médio e longo prazo você leva a um desequilíbrio do qi do coração, do shui, e desequilíbrio do sangue, shui na medicina chinesa. E quando você tem a deficiência do shui, do coração e do fígado, você pode ter um estado de transtorno de ansiedade, que é uma ansiedade além do normal. Essa ansiedade muito grande, ela pode ir para 3 caminhos importantes. Pode ir para a síndrome do pânico. Então, o que seria a síndrome do pânico? Um estado crônico de ansiedade, aonde essa adrenalina que é produzida na sua suprarrenal, ela dispara constantemente. Então, se você tem uma vida agitada, durante o dia você está consumindo aquela adrenalina em excesso. Mas a síndrome do pânico, ela não vai aparecer quando você está na agitação do seu trabalho, mas sim quando você para. Quando você vai para sua casa, você descansa, ou você está no fim de semana passeando com a sua família, nos momentos mais incríveis, onde você teria que estar relaxado e calmo, a sua suprarrenal está sob estímulo constante. E ela produz aquela adrenalina, um pulso de adrenalina muito alto. Aquela adrenalina não é metabolizada e você tem todos os sintomas clássicos de síndrome do pânico, que, em outras palavras, significa um estado alterado de ansiedade, uma extrema ansiedade. Então, você vai ter vasoconstrição, que vai levar a taquicardias, né? Acelera o coração, opressão no peito, zumbido no ouvido, tremores, ondas de calor e calafrios, desequilíbrios no abdômen, excesso de distensão do abdômen, diarreias, tremores, pernas inquietas, sensação de que você não está controlando o seu corpo, de que você vai morrer. E o mais comum é correr para o pronto-socorro. Correr para o pronto-socorro, se faz todos os exames, eletrocardiograma, não se detecta nada e se dá um ansiolítico e manda para casa para procurar um psiquiatra. E aí você vai para o psiquiatra, o psiquiatra faz o diagnóstico de síndrome do pânico, que é um transtorno de ansiedade exacerbado, e te medica. O que o psiquiatra vai fazer? Ele vai sedar esse estado, vai tirar você desses sintomas. E aí você fica tomando o remédio 1 ano, 2 anos, 3 anos, e fica com medo de tirar o remédio e passar mal. Aí é um problema, porque você vai tentar tirar o remédio e não vai conseguir. E aí tá curado? Não. Tira o remédio muitas vezes, passa 6 meses, 1 ano, volta outra vez para a síndrome do pânico. Então, talvez esse não seja o melhor caminho. Um segundo caminho do transtorno de ansiedade, além da síndrome do pânico, são as compulsões. Então, a pessoa tem muita ansiedade e para se sentir mais feliz, para liberar serotoninas, esses neurotransmissores que dão prazer, ela vai para as compulsões. As compulsões podem ser pelo quê? Por comer demais, por fumar demais,
uso de drogas, de álcool, jogo, né? A compulsão por jogo. O jogo, aquela adrenalina do jogo gera depois as serotoninas, as endorfinas e relaxa, né? Compras, pessoas são viciadas em compras. Então, tudo isso é para levar ao consumo dessa adrenalina, né? E para poder agir no nosso cérebro, contrabalançando com as dopaminas, serotoninas, para relaxar, porque toda pessoa ansiosa se sente incomodada de ser ansioso. Então ele busca o prazer para diminuir a ansiedade. Só que esses prazeres viciam. Qualquer um deles, seja o álcool, seja o fumo, sejam as drogas, sejam as compras, né? As mulheres que doce, né? E atrás desse desejo de doce das mulheres tem os desequilíbrios hormonais, né? Dos hormônios sexuais femininos, né? Então, e o terceiro caminho do transtorno de ansiedade é a depressão, que em geral é o último a acontecer. Então, vou repetir, o transtorno de ansiedade leva para 3 caminhos, ou para a síndrome do pânico, ou para as compulsões, ou para a depressão. A depressão, então, é o esgotamento dessa serotonina, desses neurotransmissores cerebrais. Então, existe uma queda absurda disso e a pessoa fica sem energia. Aí nem a adrenalina já não está alta, né? É o estado de esgotamento, é tanto tempo passando por aquele estado de ansiedade que chega um momento que o organismo relaxa completamente. E aí fica muito difícil, né? Porque aí a depressão clássica, a depressão grave, é aquela depressão que tira a capacidade de realização. A pessoa não tem vontade de. O sono não é reparador, já acorda cansado, não tem estímulo para fazer nada durante o dia, não quer, não tem energia, né? Aí vem as fibromialgias, as dores, né? As dores musculares, as dores articulares, é tudo aquilo que psicologicamente age no nosso corpo, que incapacita para desenvolver e para agir e para atuar na vida. Então, todos esses desequilíbrios podem ter começado por desequilíbrios alimentares, por conflitos que vêm de infância, gatilhos que nós acionamos no nosso dia a dia, de traumas que foram acontecendo no nosso passado, né, e que nós não temos consciência. Então, qual seria o tratamento para a ansiedade? Já falei que, na minha opinião, tratar com ansiolíticos e antidepressivos não resolve o problema, apenas mascara. Então, o tratamento passa por tratamentos energéticos, sessões de acupuntura, sessões de reiki, sessões de terapias crânio-sacrais, microfisioterapia, homeopatia, porque a homeopatia ela não vai tratar a ansiedade, ela vai tratar o indivíduo. O homeopata, ele entrevista o paciente e ele quer saber como ele acordou, como ele dormiu, o que ele sonhou, o que ele gosta de comer, se ele é calorento ou friorento, se tem alguma lateralidade do corpo predominante, se é direito ou esquerdo que ele sente mais incômodo e mais dor. Né? Então, se um indivíduo chega num consultório de um médico homeopata com ansiedade, vários indivíduos com ansiedade, cada um vai sair com um medicamento que é semelhante a si, que vai ser capaz de regular a sua energia como um todo, que vai ser capaz de tratar o conjunto dos seus sintomas, não só a ansiedade. A ansiedade é uma resposta de uma energia que está desregulada e alterada. Então, o meu trabalho em relação à ansiedade e síndrome do pânico é tratar com homeopatia e tratar com fitoterapia. Tratar o quê? Essa desarmonia principalmente entre o coração e o fígado, e também a desarmonia entre o coração e rim. Porque coração e rim, eles têm uma ligação de controle. O rim controla o coração. Então, se você tem uma deficiência crônica de energia de rim,
que simbolicamente é a água, você com o tempo vai deixar o fogo do coração aumentar, a ansiedade vai aumentar. Então, é uma terceira causa na medicina chinesa, são os desequilíbrios do rim, que em geral vem por traumas e conflitos de medo. Medo. Porque rim significa medo. Rim também pode significar autoritarismo excessivo. Então, uma pessoa que é extremamente autoritária, na verdade, ela tem medo. E o autoritarismo é para se proteger e se defender do medo. Então, vocês estão vendo que atrás de uma ansiedade tem outros desequilíbrios que merecem ser tratados. E a terceira opção, e muito importante, é a psicoterapia. É o autoconhecimento, é você ir para uma terapia, seja qual for a linha, mas que você se adapte, seja uma linha de terapia breve, seja uma linha junguiana, uma haitiana, enfim, uma freudiana, não importa, você tem que se identificar com o seu terapeuta. Né, com o seu psicólogo, com a sua psicóloga, você precisa desenvolver autoconhecimento. Você precisa descobrir quais são os conflitos que geraram aquele estado constante de ansiedade. Você está correndo do quê? Você está querendo se proteger do quê? Você quer o quê? Por quê? Por que você está nesse estado de hiperreatividade? E a quarta recomendação é fazer yoga, fazer meditação, que é o estado de desaceleração da mente e de recepção de energia, e não de reação, e não de se proteger, não de se defender de alguma coisa. Parar com esses sintomas de luta e fuga, que isso é o estado de ansiedade. Então, você tem que parar e relaxar e receber. Não se preocupem, é muito difícil você começar a fazer meditação e já parar de pensar. Mas com o tempo e com o hábito, você aprendendo devagar, você vai aprender a simplesmente parar. Parar e sentir a energia entrar no seu corpo, fluir para dentro de você, sem você se defender. E com o tempo, isso sim vicia e é gostoso. Isso te traz benefício para o seu dia a dia. Não só para não ter pânico e ansiedade, mas para deixar a sua vida acontecer e fluir. Né? Não ficar tentando controlar a vida de todas as formas. Se preocupar. Porque todo ansioso é preocupado. Ele quer controlar o futuro. Ele não vive no presente. E há uns anos atrás eu fiz um curso de Cabala e eles diziam: viva o momento agora. Eu estou aqui agora. Eu existo aqui agora. O tempo inteiro você tem que pensar nisso. O tempo todo. A hora que você sentir que você está acelerando, não, calma. O presente é o aqui e o agora. Porque você só tem controle no aqui e no agora. Eu estou pegando essa caneta, eu sei que eu estou pegando a caneta aqui e agora. Eu não estou preocupada no que vai acontecer daqui a 5 minutos. Eu estou aqui com vocês, aqui e agora. Então, esse é o recado. E na medicina chinesa, nós temos muitas ervas chinesas. Para quem costuma frequentar, eu aconselho que frequente médicos que pratiquem homeopatia, medicina chinesa, que façam acupunturas, fitoterapias, que é o melhor tratamento, é aquele que realmente cura esse estado de ansiedade absurdo, né? Então, tem várias fitoterapias de acordo com pulso e língua, porque o diagnóstico chinês é muito pessoal, assim como o diagnóstico homeopático. Então, esse era o recado que eu tinha para dar hoje para vocês. Esse programa vai para o YouTube a partir de amanhã. Você pode compartilhar com seus amigos, com quem você queira, né, para que as pessoas tenham uma informação um pouco diferente do que a ansiedade, para sair um pouco desses remédios todos, né, que nós não precisamos, na verdade. Então, doutora Ana Clélia Matos é o canal do YouTube, também estará no Facebook, doutora Ana Clélia Matos. Nós estamos terminando o nosso programa. Eu quero lembrar a vocês que eu estou atendendo aí na cidade de Jundiaí, já tem 2 anos.
Todas as sextas-feiras eu estou em Jundiaí, no Shopping Paineiras. As consultas podem ser marcadas em São Paulo, pelos telefones no consultório de São Paulo, estou aqui no bairro das Perdizes, 3875-0199, 3875-0920. Quero lembrar que todos os CDs da minha coleção estão à venda na Farmácia Artesani, 3097-9900. Convido a todos para entrarem na minha página YouTube, Doutora Ana Clélia Matos, Facebook, Doutora Ana Clélia Matos. Vou ter prazer de recebê-los, compartilhem, passem essas informações em frente, que são interessantes, uma nova visão energética das doenças. É isso. Todas as terças-feiras estou aqui às 8 da manhã com vocês ao vivo na Mundial. Um excelente dia, uma ótima semana, bons feriados e até a próxima semana, na terça às 8 da manhã com vocês. Até lá.